Vamos lá, porque a bomba que acaba de estourar é a seguinte. O advogado Rodrigo Tacla Duran acusou hoje o ex-juiz e senador Sérgio Moro e também o deputado Deltan Dallagnol de extorsão durante um depoimento ao juiz Eduardo Apio de Curitiba. O juiz entendeu que o caso deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que interrompeu o depoimento. Vamos ver um trechinho. Realmente eu não sei o que o Ministério Público quer, além de me perseguir, que é o que aconteceu aqui por anos. Isso quer você, se é o caso de tocar ação penal, nós vamos defender, vamos fazer. O que estava acontecendo não era um processo normal. Era um bullying processual, onde me fizeram ser processados pelo mesmo fato em 5 países, por uma simples questão de vingança, por eu não ter aceito ser extorquido. Essa questão aí da vingança, o senhor está se referindo aos ex-procuradores ou aos procuradores? Duas autoridades federais importantes, um deputado federal, que é o deputado Dallagnol, e outro senador, que é o senador Sérgio Moro, estão sendo mencionados na sua fala. Se o que eles vendem é verdade, eu não paguei para ver. Porém, que eles vendiam. Que é o escritório do... Esse é um trechinho do depoimento dele que acabou de acontecer agora no fim de tarde. Se já não acreditávamos na ideia de Moro herói, hoje esquece. Leandro Demore, finalmente teremos Tacla Duran nas manchetes dos jornais? A questão eu lembro do Chico falando nisso, lá atrás ainda, né? Há muitos anos atrás. Então, olha, tem que ouvir o Tacla Duran, tem que ouvir o Tacla Duran. Para as pessoas que estão nos acompanhando, eu acho que é importante a gente sintetizar isso de um jeito bem simples. É o seguinte, galera, esse cara é um advogado, tá? Que trabalhava com o Odebrecht e outras empresas, foi acusado pela própria Lava Jato de ser o receptor de milhões de reais de propina, tá? Bom, esse é o cara, Tacla Duran. Estava sendo ouvido pela Lava Jato para virar delator. No meio desse caminho, segundo o Tacla Duran sustenta há muitos anos, e atenção, nunca foi ouvido pela justiça brasileira. Por que não se ouve essa pessoa? Qual o problema de ouvi-lo? E se no fim das contas, né, Chico, disser que ele está falando que ele está mentindo, o cara tem que ser ouvido, ele está fazendo denúncias muito graves. Esse é o problema. Pediu, esse cara implorou para ser ouvido, nunca foi ouvido. A primeira vez que ele é ouvido na justiça brasileira é hoje, primeira. E aí o que ele disse na época? Que enquanto ele negociava uma delação, possível delação premiada, no escopo da Lava Jato, um advogado chamado Carlos Ocoloto Júnior, que era então sócio da Rosângela Moro, entrou em contato com ele e ofereceu um acordo por fora, falando o seguinte: o senhor Tacla Duran, o senhor me paga um dinheiro aqui, que era o equivalente a $600 mil na época, e eu vou arranjar para que a sua pena seja diminuída ou você não tenha problemas com a Lava Jato. Essa é a denúncia que ele fez na época. Agora vejam só, pessoal, esquece o Moro, esquece a Lava Jato. Imaginem que seja um processo seu, aí na sua cidade, um processo na justiça civil, na sua cidade. Aí você tem ali um cara que está falando que a esposa do juiz é sócia de um advogado que está oferecendo um esquema por fora para livrar a cara de algumas pessoas. O Moro não só não foi afastado, como o Tacla Duran não foi envolvido, como de uma maneira completamente heterodoxa, digamos assim, na época, vejam só, o Moro soltou uma nota pública para defender o Zucoloto, que era o advogado acusado. Sim. A Lava Jato, Chico, soltou uma nota pública de 10 parágrafos para defender o Zucoloto. E é uma nota, Demore, é uma nota exaltada, né? Uma nota e com muito figura, né? Isso. Agora me digam assim, o que a Procuradoria, na época, tinha que entrar nessa briga de um delator que estava acusando um advogado cuja esposa do juiz era sócia num esquema desses? Não, a Lava Jato foi lá e, como se diz, atravessou a rua para escorregar numa casca de banana, né? Então agora, finalmente, e de novo, não sabemos se o Tacla Duran está falando a verdade ou não, o que sabemos é que ele tem sustentado essa tese e tem indícios muito fortes, mais fortes, inclusive, do que aqueles que levaram algumas pessoas à cadeia, inclusive o ex-presidente Lula. Então, nós temos aí depósito bancário, nós temos print de tela de celular de conversa, assim, esse cara finalmente vai ser ouvido, porque agora ele não é mais, não está mais na condição de procurado, né, de processado internacionalmente, agora foi colocado na condição de testemunha.
E finalizando aqui o raciocínio, a oitiva só parou hoje porque, ao citar pessoas que eventualmente possam ter foro privilegiado, o juiz lá de primeira instância tem que parar, por uma questão processual, essa conversa e falar, então a gente tem que separar as coisas aqui, e se for o caso, o seu processo sobe para o STF. Espero que suba, e Tacla Duran finalmente vai ser ouvido. Sérgio, qual o problema de se ouvir o Tacla Duran num processo? Qual o problema de analisar as provas que ele está trazendo? Deltan Dallagnol, qual o problema? Aliás, o Deltan Dallagnol citado nas conversas do Zuccolotto com o Tacla Duran como Dedê. Atenção, Chico. Dedê era o apelido do Deltan Dallagnol na Vaza Jato. Só que a Vaza Jato apareceu muito tempo depois. Então, o Tacla Duran já sabia que o apelido dele era Dedê antes. Então, a gente tem que... É uma história horrível que tem que ser investigada. E finalmente vai ser investigada. Deixa eu ouvir você, Calejão. Depois eu passo para o Guga Noblar. Vamos lá. São provas irrefutáveis. Você tem o acordo que foi determinado da tentativa de extorsão, a parcela foi paga, então até se consolidou a extorsão, num papel timbrado do Ministério Público Federal. Você tem um recibo de transferência de $613 mil. Você tem conversas que foram arquivadas através daquele print ali, te dando conta de como é que o senhor Carlos Zuccolotto se articulou de uma forma muito agressiva para exigir esse processo de extorsão. Ora, mais do que isso, eu acho que vai ficar complicado. Ô César, o que se configura aí é o escritório do qual a Rosângela era sócia, como a parte clandestina da própria Lava Jato. Ou seja, eu quero fazer uma delação premiada, eu vou lá no escritório do Zuccolotto e eu ajeito minha vida, porque eu negocio os termos lá, já estarei negociando com o juiz e com o Ministério Público. Só que um escritório particular, é um puxadinho da Lava Jato. Assim, é um escândalo sem limite isso. Exatamente. Além da combinação, o escândalo que o Demore e a turma lá do Intercept se revelaram para o país inteiro. Além de tudo aquilo, combinação total de promotor com o juiz do caso. Agora você tem mais ainda, você tem a combinação juiz, promotor e um escritório clandestino de negociar delações. Cara, isso não tem... E de oferecer Exato. um risco para vender a segurança. Sim, Você sabe quem é que age? Esse é o modus operandi de quem? Ele primeiro te ameaça, para em seguida dizer que ele pode te proteger, contanto que, né, você aceite o processo de extorsão. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te cobrar um dinheiro para te proteger de mim mesmo. Né? Nossa Senhora, é um completo absurdo.